Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E mais uma noite de aprendizado da turma do Corujão. Hoje é o dia 23 de maio, é uma segunda-feira, são exatamente 22 horas. Tá? Então, sejam bem-vindos aqui os 21 participantes que estão na sala e também os que vão estar entrando aqui na sala posteriormente, após esse início aqui. Tá? E os que vão participar pelo Facebook, que já está sendo transmitido na turma do Corujão. Então, hoje, a palestra da noite, a gente quer agradecer ao companheiro Watanabe, que ele está pelo menos uma palestra mensal, né? Ele está agendando, aí ele tem uma relação de palestras, então ele agenda uma por mês, tá? E cada vez que ele dá uma palestra, acrescenta mais uma ou duas palestras na lista dele. Então, dificilmente vai acabar as palestras dele. Então, hoje, especialmente, ele vai ser o futuro da juventude brasileira. Ele é por Roberto Massaro Watanabe, deve ser a 770 palestras já dele, na história de palestras. Ele é engenheiro civil, ele é segundo vice-presidente do Rotary Club São Paulo Água Rasa, distrito 4.563. E o público-alvo, como ele põe sempre nas palestras dele, são jovens, são pais, são educadores e são orientadores vocacionais. Ok? Aqui, do lado, é o convite que ele elabora também. Então, a gente coloca o convite dele junto com o convite do Corujão para ficar registrado aqui, né? E ficar uma recordação. Tá? Então, muito obrigado, Watanabe. Seja muito bem-vindo em mais uma apresentação sua. E, como já sabe, eu já mandei o plano de fundo para ele de Corujão Honorário, que ele já está usando. Essas são algumas das unidades do nosso grupo. Eles não falam, eles não mandam áudio, eles não mandam mensagem, mas eles sabem de tudo o que acontece no grupo. Eles participam quietinhos. Eles também são um dos nossos. Watanabe, obrigado por mais uma vez estar aqui colaborando com o grupo, trazendo seus conhecimentos, né? Passando para a gente poder estar aplicando aí nossa vida, nosso dia a dia. Gostaria de desejar a todos uma ótima noite de aprendizado e ao nosso palestrante, nosso agradecimento e desejar a você uma ótima apresentação. A palavra é sua, companheiro Watanabe, você tem 1 hora para sua apresentação. Fique à vontade. Obrigado, deixa eu compartilhar. Obrigado, Nelson, obrigado pelo convite para a gente estar participando desta reunião da turma do Corujão. Eu quero dar um destaque, né, para o companheiro André Luiz, que deve ser, acho que, a primeira vez que ele vem aqui. Ele é lá de Florianópolis, né, do Rotary de Florianópolis Sul. E eles têm lá um programa muito interessante, chamado Programa Escola Resiliente. Tá? É uma coisa muito interessante. E agradeço porque ele também colocou no site deles a divulgação desta palestra de hoje. Vamos falar sobre o futuro da juventude brasileira. Quem não me conhece, né, sou engenheiro, né, formado pela Politécnica da Universidade de São Paulo, e tive a grande honra de participar das obras de porte da Engenharia Nacional, como a Rodovia dos Imigrantes e as hidrelétricas de Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Sou rotariano desde 1993 e também participo da turma do Corujão desde o dia 24 de agosto de 2020. E a minha madrinha aqui na turma do Corujão é a companheira Érica Teixeira Roriz, lá do Rotary Club de Engenheiro Paulo de Fronten. A palestra de hoje é recheada de conteúdo e, para não me alongar muito, coloquei tudo numa apostila que está nesse QR Code. Vocês fotografem o QR Code e vocês poderão ter todos os detalhes da palestra de hoje. Bom,
Para quem não me conhece, né, desde muito jovem eu reservo parte do meu tempo para dedicar à criança e aos jovens. Então, aí está um exemplo, né, de um período da minha vida, quando eu tinha 17, 18 anos de idade, isso já faz bastante tempo, em colaboração com o jornal Folha de São Paulo, a gente tinha lá algumas atividades, e isso é de 1966. E aí, naquela oportunidade, a gente pegava, né, a perua da Folha de São Paulo, né, mais um fotógrafo, e a gente ficava circulando pela periferia, e onde tinha criança brincando, a gente parava, indagava, perguntava que brincadeira que era aquela, se eles brincavam sempre, se conheciam outro tipo de brincadeira. E aí depois a gente divulgava na Folhinha de São Paulo, o suplemento da Folha, divulgava lá os folguedos, né? Daqui é Manamula, daqui é Mãe da Lata, Amarelinha, e assim a gente fazia uma divulgação dos folguedos infantis. E também, de vez em quando, a gente promovia alguma gincana naquele bairro, né, com aquela turma, com a colaboração de entidades do bairro, e a gente fazia gincana, que era provas físico-mental. E no Rotary também sempre apoiei a realização do projeto RILA, e no caso aqui do nosso distrito, eu coordenei a realização por mais de 7 anos dos RILA aqui do nosso distrito. E eram RILAs bastante grandes, participavam em 150, 200 jovens, e tinha muita dinâmica, tá? Não eram palestras, eram dinâmicas de grupo, onde os jovens podiam exercer ou tentar exercer sua propriedade, né? Sua competência na área de liderança. E também aí, em 2007, a gente sempre realizava num hotel fazenda, um lugar retirado, e era uma imersão, porque a gente reunia lá sexta-feira, sábado, domingo. Pelo menos 3 dias a gente ficava lá naquele retiro. E tinha muitas atividades ao ar livre, muitas caminhadas, muito exercício, e todos eram dinâmicas de grupo. E todos os participantes recebiam um certificado de participação, e todos eram devidamente uniformizados com o emblema do RILA. E todos os colaboradores também recebiam um troféu, né, de recordação por ter colaborado na realização daquele RILA. E todos os eventos do RILA eram organizados por profissionais de ensino, pessoa ligada à pedagogia, e também professores ou orientadores vocacionais de escola. Então, era uma coisa séria e eram basicamente dinâmicas de grupo que a gente realizava nesse projeto RILA. E sempre lembrando, né, que o nosso cérebro tem 2 partes, né? Uma parte é ligada à razão, que é o lado esquerdo, e a outra parte que é ligada à emoção, sempre conjugando uma coisa com a outra, racionalidade com emoção, para ter uma garantia de uma sedimentação melhor daqueles ensinamentos, daquelas experiências. E a gente sempre levava em consideração a taxa de retenção. Você se lembra que quando uma pessoa apenas faz uma leitura, eu fiquei a noite toda lendo um livro. Quanto desse livro eu consegui reter na minha memória? Apenas 10%. Então, quando você apenas lê, a retenção é muito baixa. Quando essa leitura é seguida ou acompanhada de um audiovisual, então a taxa de retenção aumenta, vai para 20%. E quando tem alguma conversa, alguma discussão e coisa tal, a taxa de retenção sobe para 50%. Então, é muito complicado, né? Lá na Unicamp, né, onde eu dei aula por 19 anos, a gente sempre discutia qual é a melhor efetividade na retenção, porque o que interessa é isso, né? É que os alunos consigam reter aqueles conhecimentos para, posteriormente, aplicação na sua vida profissional. E essa pirâmide da retenção,
ela foi retirada de um manual do Rotary, chamado Manual do Instrutor Distrital. Esse manual já está fora de edição, o Rotary já não divulga, não distribui mais, porém, eu tomei o cuidado de deixar aqui nesse site do Gerói a possibilidade de vocês fazerem um download desse manual muito interessante, vale a pena anotar esse endereço e depois vocês fazerem um download deste manual. O Rotary é uma escola de liderança, né? Nós entramos no Rotary para praticar, exercitar a liderança e nos aprimorar nessa arte, nessa arte e na ciência de liderar grupos de pessoas. E o mundo de hoje se encontra em um estágio muito rápido de desenvolvimento tecnológico. A coisa está andando muito rapidamente, a gente não consegue nem acompanhar. Então, aí nesse gráfico da evolução humana, a coisa vai com uma rapidez impressionante. Eu me lembro que quando eu trabalhei no IPT, tinha um departamento chamado Novas Tecnologias, e esse departamento tinha contato com 70 outros centros de desenvolvimento tecnológico, né, como o MIT, a Universidade da Califórnia, a Universidade do Texas, a Universidade de Tóquio, né? Então tinha convênio com 70 outros centros de tecnologia e a gente ficava sabendo de tudo quanto é novidade que seria lançada nos próximos anos. E aí, a minha questão hoje é o seguinte: o jovem de ontem, ele ficava observando a vida. Isso se refere principalmente aos jovens do interior, né? Jovens que viviam em cidades pequenas, né? Ou em fazendas. E aí o jovem ficava observando a vida e aí via que o seu pai acordava às 4 da manhã, pegava o balde e ia lá ordenhar, né, a vaca. Via também que seus pais passavam o dia alimentando os animais, limpando lá os currais, e também que os pais ficavam amassando barro lá no chiqueiro lá para cuidar dos porcos. E também os seus pais viviam carregando saco de ração e de fertilizante para cima e para baixo. E via também seus pais irrigando a horta ou carpinando ali o jardim. E aí, ele observando essa situação, e ele pensou, e aí falou assim: eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ficar limpando bosta de vaca, eu não quero ficar pisando em barro, carregando nas costas ração. Eu quero uma vida melhor para mim, né? Eu mereço uma vida melhor. E aí, o que o jovem fez? O jovem pegou, colocou uma mochila nas costas, pegou lá um ônibus e veio para as grandes capitais, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e os jovens do interior foram para a cidade grande. E lá teve a oportunidade de se formar, né? Ou em alguma coisa, administração, economia, engenheiro, médico e coisa e tal, e também teve a oportunidade de aplicar esses conhecimentos, né? E passou a ganhar muito dinheiro. Então, estava muito feliz com essa sua vida, de ter vindo para a cidade grande e ter se formado numa profissão muito lucrativa e ter comandado equipes e desenvolvendo muitas tecnologias, muitas aplicações interessantes. Estava muito feliz com essa vida que ele levava aqui, embora longe da família, mas pelo menos estava ganhando dinheiro. Mas aconteceu que veio a pandemia do coronavírus e as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. As ruas ficaram desertas. E aí, dentro de casa, falavam: mas que tédio, né? Não aguento mais ficar dentro aqui de casa, né? Preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso nem esticar as pernas, porque parece que andar na rua é um negócio complicado, tem que usar máscara, o negócio está muito complicado. E os escritórios, a maior parte, fecharam os escritórios e inventaram um tal de teletrabalho, né? Então, as pessoas podiam trabalhar de casa. E aí também as ruas ficaram vazias, os escritórios ficaram vazios. Então, o que ele fez? Não teve jeito.
ele voltou, e muitos deles ficaram desempregados, né? E voltaram às suas origens, voltaram para a sua cidade do interior. E aí, retornando da cidade interior, ele tomou contato, retomou o contato, né, com a ordenha da vaca, da limpeza lá dos currais, de amassar barro, de carregar saco de ração nas costas e assim por diante. E aí ele ficou pensando, puxa vida, né, essa minha expertise, essa minha experiência que eu adquiri na cidade grande, eu poderia aplicar aqui, né, no interior, depois, na fazenda aqui do meu pai. E aí, né, as colheitas eram feitas tudo na mão, né? Naquela época antigamente tinha aqueles boia fria, e aí ele pegou e falou, deixa eu fazer uma adaptação nesse tratorzinho velho daqui do meu pai, quem sabe eu consigo fazer uma colheita mecanizada, né? Em vez de pegar um monte de boia fria e fazer a colheita aqui, talvez eu consiga fazer uma colheita mecanizada, né? Mais rápida. E aí, com isso, ele conseguiu triplicar a produção. E aí ele teve a ideia de aquela colheitadeira já carregar diretamente no caminhão. Teve essa ideia, falou, pô, com isso daí a gente ganha tempo, né? Em vez de colher e deixar do lado, depois vem um caminhão, e eu preciso ter um trator para pegar do chão e colocar em cima do caminhão, a colheitadeira já pode colocar diretamente no caminhão. Ele teve essa ideia. E não parou por aí, né? E ele percebeu que, em vez de uma só colheitadeira, ele podia colocar 3 colheitadeiras, e, além do mais, né, pela tecnologia que ele aprendeu na grande cidade, esse trator poderia ser mobilizado, né, por um circuito, por um computadorzinho, por um notebook que ele instalava lá na cabine, e aí ele andava sozinho, com GPS e tudo mais, poderia fazer essa colheita sozinho. Então, com isso, ele conseguiu triplicar a produtividade da fazenda lá do seu pai. E não parou por aí, né? Então, hoje é comum, né, principalmente lá no Mato Grosso, é muito comum ter esse conjunto, né, de 10, 15, 20 colheitadeiras que colhem simultaneamente. Isso dá uma produtividade extraordinária. E aí o Brasil tornou-se o maior produtor de alimento do mundo. Não há país no mundo que consiga produzir tanto alimento quanto o Brasil. Isso é dado de 2022. Só para você ter uma ideia das coisas que a gente produz e que vocês provavelmente não conhecem, o melão brasileiro, ele é exportado para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para a China. E o ano passado, o Brasil exportou 467 mil toneladas de melão. No ano, 467 mil toneladas. Então, quando eu falo em 467 mil toneladas, muitos não conseguem sentir qual é a grandeza de 467 mil toneladas. Eu digo que isso daí equivale a 467 milhões de quilos. 467 milhões de quilos de melão. Isso só o pessoal lá do Ceará e do Rio Grande do Norte, né? Então, por exemplo, a região de Mossoró exportou 64 mil, só a região de Mossoró, 64 mil toneladas de melão. Agora é interessante, né? Porque o Nordeste, né, é um lugar que não chove, quer dizer, chove pouco. E como é que é possível, né, produzir melão no semiárido? Então, para quem faz tempo que fez o curso de geografia no ensino fundamental, está aí um mapinha mostrando o que é o semiárido brasileiro. Começa lá em cima, né, no Ceará, pega quase todo o Ceará, quase todo o Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e depois desce para Alagoas, Sergipe, Bahia, e ainda pega parte do norte de Minas Gerais. Isso chama-se semiárido. É um lugar que chove muito pouco, onde não serve para a agricultura, porque não tem água suficiente para a agricultura. Então, durante
anos e anos, nada se plantou nessa região, justamente por falta de água. E aí, o melão brasileiro, ele é o que contribui menos com o aquecimento global. Tá aí um gráfico, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que o melão amarelo, produzido lá no Jaguaribe, ele contribui apenas com 710 quilos de gás carbônico, é o de menor contribuição ao efeito estufa, né? Já o italiano, produzido lá no sul da Itália, principalmente na Sicília, ele produz aí o dobro de gás carbônico do que o melão brasileiro, né? E a média dos melões cultivados na Europa é de 1.550. E fora da Europa, né, Estados Unidos, outros lugares também produzem melão, contribui com 1.740 quilos de gás carbônico por tonelada. Então, veja só, o melão brasileiro é o que mais contribui com a preservação do planeta Terra, no programa do Rotary Internacional. E hoje, as frutas naturais brasileiras, a manga, a uva, o melão, são basicamente exportadas, né, inclusive para a China, né? Aí está uma fotografia, eles festejando lá no ano 2017 e 2018, o primeiro lote, né, de melão que chegou na China, né? Inclusive está escrito aí que é o melão brasileiro, né, que estava entrando na China pela primeira vez. Isso é um feito elogiável, né, merecedor de medalhas e taças. Infelizmente, essas coisas boas não são divulgadas aqui no Brasil e muita gente não sabe disso daí. E eles preferem, entre os vários melão europeu e melão brasileiro, eles preferem sempre o melão brasileiro, porque lá no Jaguaribe, lá em Mossoró, o sol bate diretamente, o tempo todo, e isso produz muito açúcar no melão. Então, o melão brasileiro é muito saboroso, né, muito doce, ao contrário do melão da Espanha, da Itália, lá fica acima do trópico de Câncer e praticamente não bate sol. Então, realmente, a quantidade de açúcar que tem naquele melão é muito pouco, né? Então, eles preferem o melão brasileiro, que é muito mais saboroso. Além do mais, enquanto na Europa você tem uma safra de melão por ano, no Brasil nós temos 3 safras de melão por ano, 3 safras por ano. Imagina a produtividade, né? O preço, inclusive, cai bastante com toda essa produtividade lá do Rio Grande do Norte, do Ceará. Então, uma dúvida é a seguinte: o semiárido, que é um lugar que quase não chove, ele é um lugar péssimo para a agricultura. Então, como é que é possível, né, lá no Nordeste, você produzir melão, que o melão se viu é rico em água, né? Tem bastante água. Então, como que é possível você produzir melão, manga, e uva, né, e outras frutas naquela região do semiárido? E aí, o que aconteceu? Né? Uma das primeiras tentativas era fazer essa irrigação. Já que não tem água, né, vamos pegar água em algum lugar e vamos fazer essa irrigação. Só que esse tipo de irrigação, chamado por aspersão, que eles ficam borrifando água, jogando para o ar, grande parte dessa água é perdida, porque ela evapora, né? Principalmente lá no Nordeste, o calor é intenso. Então, você joga água e praticamente a água não consegue chegar no chão, porque ela evapora. Então, o desperdício de água é muito grande. Aí, lá em Israel, né, essa outro tipo de aspersão também, né, grande parte é perdida por evaporação. Pouca água cai no solo para alimentação das plantas. Aí lá em Israel eles inventaram a irrigação por gotejamento. Então eles colocam uns canos, né, colocam uns tubos, e tem um furinho ali perto da planta e por aquele furinho fica saindo pouca água. Então, com isso, você evita aquela grande evaporação. Então, com muito menos água, você consegue desenvolver uma cultura, né? Bom, então, só que esse sistema de gotejamento também desperdiça muita água, porque ele fica gotejando dia e noite, é um negócio meio complicado, entendeu? E aí,
o jovem que retornou à cidade do interior resolveu aplicar o seu conhecimento para esse tipo de irrigação. E aí ele descobriu que tem uma série de dispositivos, né, que pode aplicar, que ajuda a aplicar essa sua experiência adquirida na cidade grande. Então, hoje, o jovem está no campo, né, e faz até, tá vendo? É um carrinho, é um carrinho que anda sozinho no meio da plantação e ele consegue identificar ervas daninhas e elimina, né? Ele tem até uma faquinha lá, um raio laser que consegue eliminar as ervas daninhas. É um robozinho que anda, tá vendo? É uma coisa que foi elaborado domesticamente, não foi uma grande empresa que desenvolveu. E aí, na plantação lá do pai, ele até inventou lá um selecionador que tem um sensor e coisa e tal, e consegue ver qual é o tomate que está mais maduro, menos maduro, e faz uma classificação por tamanho também, um tomate maior, um tomate menor, e faz isso de uma forma automática. Então, antigamente tinha uma quantidade muito grande de pessoas fazendo essa seleção, hoje a coisa é automatizada. Com a batata acontece a mesma coisa, né? Então, outro exemplo de tecnologia que está sendo aplicada no interior é isso, né? Antigamente se cultivava tilápias nesses tanquezinhos, eles faziam uns tanquezinhos com uma rede, né? Com uma tela, e criava dentro da lagoa ou dentro do rio, criavam as tilápias nesses recipientes fechados. E aí a alimentação era um negócio assim que ele pegava um balde, né, e com a mão ele jogava lá a ração no meio dos animais. Era um negócio mais ou menos empírico, né? Ele jogava mais, jogava menos, em função lá da boa vontade dele. E aí esse sistema se ampliou, né, e muitos empresários começaram a fazer isso em grande escala. Fazia em grande escala, porém continuou alimentando na mão. Então ele pegava lá um balde cheio de ração, né, e com uma pazinha ia jogando, e tinha lá tilápia que recebia, as outras ficavam lá no outro canto, não recebia, era um negócio meio irregular, meio empírico. E também essas tilápias precisam ser vacinadas, né? Então a vacinação era feita um a um, eles pegavam cada tilápia, né, pegava na mão, tinha que usar uma luva, né? E aí ele vacinava, era um negócio demorado, e também não é qualquer um que consegue aplicar vacina numa tilápia viva. Então precisava de um pessoal um pouco mais especializado. E aí, aplicando a tecnologia moderna, né, desenvolveram máquinas, né, que já fazem essa vacinação de forma automática, né, sem contato manual. E aí a produção, né, o beneficiamento dessas tilápias também, em vez de fazer manualmente, então criaram máquinas e coisa e tal, um processo industrial automatizado, e hoje se encontra aí tilápia no supermercado do Brasil todo, você encontra em abundância carne de tilápia, né, que é uma coisa saudável, e hoje o povo já está se acostumando, né, a essa iguaria que antigamente ninguém comia. E, em vez daqueles tanquezinhos fechados, né, hoje já se produz, né, esses tanques são de alta tecnologia, tem um alimentador, né, onde a ração fica lá em cima, aquele negocinho branco é um depósito onde fica a ração, e essa ração, por meio de um computador, alimenta as tilápias 28 vezes por dia. Então, com isso, o tempo de crescimento da tilápia reduziu-se pela metade. Em vez de demorar 8 meses, em 4 meses, a tilápia já estava num tamanho adequado para a sua coleta. Tá bem? Então, hoje já existe tecnologia nesse sentido. Tudo isso é controlado por computador. Então, esse grande desenvolvimento, né, de criação de tilápias criou um efeito indesejável, porque se retirava apenas o filé e a pele de tilápia, aquilo não é comestível. Então, aquilo era tudo jogado fora, era um desperdício muito grande. E cientistas se preocuparam, será que a gente não consegue aproveitar essa pele de tilápia
E aí desenvolveram, principalmente o pessoal lá de Pernambuco, desenvolveram uma técnica onde a pele de tilápia serve como pele temporária. Pessoas que tiveram um problema, cirurgia, ou mesmo queimadura no braço, por exemplo, então antigamente se colocava lá uma pele artificial, era um plástico, um filme plástico, mas era muito complicado, porque causava infecção, era um negócio meio difícil. E aí eles desenvolveram, né, a pele de tilápia para servir de pele provisória, né? Enquanto isso, enquanto a nova pele não cresce, fica aquela pele provisória de tilápia. Isso é uma tecnologia brasileira e hoje o Brasil exporta pele de tilápia para o mundo todo, né, para esse tipo de trabalho. E como é que se consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, a pele de tilápia ela é submetida a um tratamento, né, com raios gama. Então, chama-se radioesterilização, porque antigamente eles esterilizavam jogando lá algum produto químico e coisa e tal, mas o produto químico sempre fica um resto naquela pele de tilápia e pode depois afetar o braço, a perna, onde for aplicada. Agora, hoje não, né? Foi desenvolvido essa radioesterilização e hoje a aplicação do raio gama consegue esterilizar essas peles de tilápia. E, muito curioso com relação a essa esterilização com raio gama, eu fui até o Instituto de Pesquisa Energética Nucleares da Universidade de São Paulo conhecer esse aparelho, né, chamado irradiador de raio gama, né? E o raio gama é produzido pelo cobalto 60. Estive lá para conhecer. E uma coisa que eu quero ressaltar é que todo esse desenvolvimento da agricultura brasileira, exportação e coisa e tal, não foi feita com vultosos investimentos, né? Então, baseou-se basicamente na criatividade do jovem brasileiro, né? O jovem brasileiro é um elemento muito criativo, no mundo todo, né, nós temos exemplos de brasileiros, por exemplo, na área de games, por exemplo, os melhores games para computadores no mundo todo são os games feitos por jovens brasileiros. Então, uma das tecnologias que se usa para desenvolver essas traquitanas, né, esses dispositivos, né, de controle, de acompanhamento, né, da agricultura, usa uma tecnologia chamada Arduino. Então, quem nunca ouviu falar, né, gravem esse nome chamado Arduino, né, que é uma plaquinha que mede 7 centímetros, né, por 5,5, uma plaquinha pequenininha. E esse Arduino, ele foi... O que é o Arduino? Né? O Arduino é essa pequena placa que foi desenvolvida por um professor de uma escola lá na Itália, o instituto chama-se... esqueci o nome. E ele era um professor de eletrônica e lá o ensino médio, lá na Itália, ensina-se eletrônica. E ele era professor de eletrônica e tinha muita dificuldade de ensinar os alunos, porque na eletrônica você tem que ir lá resistência, transistor, capacitor e coisa e tal, e tinha que ficar soldando. E o ferro de soldar exige uma certa habilidade de você manusear aquilo lá. E os alunos queimavam o dedo, queimavam o braço. Além do mais, quando você solda, aquela solda solta um vapor, um gás, que tem um cheiro horrível. E os componentes são muito pequenininhos, então você precisa ter uma habilidade na mão muito precisa para você conseguir soldar direitinho aquele resistor, aquele capacitor, aquele transistor no negócio. Então, o professor resolveu desenvolver, né, ele precisava de um dispositivo prático, né, que exigisse o uso, que não precisasse usar o ferro de soldar. E aí ele desenvolveu esse Arduino. Então, o que o Arduino faz? O Arduino não faz nada, simplesmente um dispositivo, é uma plaquinha que tem um monte de componente eletrônico. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu posso agregar a esse Arduino, né? Vamos ver se aparece aí no... Este, por exemplo, é um LED, Está aparecendo aí é um com áudio e diodo tudo? emissor de luz.
Ah, ok. O que eu posso fazer? Eu Perfeito. posso usá-lo, por exemplo, num circuito, para ele fazer algum tipo de indicação. Por exemplo, nesse circuito, ele vai ficar piscando. Tem LEDs vermelho, tem LEDs verdes. Aí, que beleza. Tem LEDs amarelo. Beleza, né? Eu posso até tentar colocar dois LEDs ao mesmo tempo. Um amarelo e um vermelho piscando simultaneamente. Olha que beleza. Tá, então vocês veem que eu não preciso soldar, é um negócio muito prático, né? Então, se eu preciso num determinado circuito, num determinado dispositivo, colocar lá uma lâmpada que acende, então é muito fácil, é só encaixar lá que está funcionando, né? Vou mostrar uma outra aplicação para vocês. E este é um fototransistor. Parece um LED, né? Mas é um fototransistor. E a gente pode usar, por exemplo, num circuito. O fototransistor ele é sensível à luz. Então, por exemplo, durante o dia tem muita luz, a lâmpada, no caso o LED vermelho, vai ficar apagado. Aí, conforme vai escurecendo, o fototransistor aciona o LED. Aí, conforme vai clareando, o LED apaga. Aí, quando escurece, a lâmpada acende. Ou o motor é ligado. E aí, quando clareia, o motor desliga. Essa é a função do fototransistor. Bom, então você vê que não tem solda, não tem complicação nenhuma, é só encaixar. Vamos ver aqui como é que eu posso medir uma distância. Está, né? Tá muito longe, está muito perto, como é que você mede uma distância? E esse é um detector de distância. Ele usa ondas sonoras. Então, tem dois tubinhos, um deles emite, aí quando reflete no objeto, ele volta e com isso ele consegue medir a distância daqui até o objeto. Observe lá no monitor que vai dizendo a quantos centímetros está o objeto, quer dizer, no caso a mão, né? Aí, ó, tá vendo? 4, 3, 2 centímetros. Aí vai afastando, vai aumentando a distância lá. Conforme o objeto vai se aproximando, a medida da distância vai diminuindo. Aí, conforme o objeto vai se distanciando, a medida da distância vai aumentando. Tá? Então vocês veem que a coisa é muito simples, basta encaixar lá o dispositivo, né, o componente, que você já tem o efeito desejado. E por último, essa aplicação. E esta pecinha é o receptor de infravermelho. Ele é um receptor inteligente e decodifica o sinal recebido pelo controle remoto. Olha que Vamos ver como interessante. é que funciona. Vocês estão vendo lá no fundo a imagem do monitor. Vou apertar a tecla de volume mais. Apareceu o código final 823. Vou apertar volume menos. Apareceu o final 743. Vou aplicar a tecla 4. Apareceu 783. Vou apertar a tecla 5. Apareceu 423. A 5 de novo. 423. A tecla 6. 103. Então, cada tecla que eu aperto, aparece um código ali correspondente a essa tecla.
Então, vocês viram que é muito fácil montar esse circuito, né? Basta encaixar o componente, não tem solda, não tem nenhum tipo de complicação, não precisa de nenhuma habilidade. Para quem ficou prestando atenção lá na minha mão, colocando e coisa e tal, alguém poderá falar assim, mas o cara não fez nem a cutícula lá, então só quero dar uma justificativa, que eu tive uma queda, e o dedão ficou todo preto, né, por causa da queda, e a unha começou a crescer de uma forma irregular. Também tem uma parte mais fina, uma parte mais grossa. Então, só para justificar a cutícula não feita naqueles desenhos. E aí você tem um universo, milhares e milhares de componentes, é sensor de temperatura, é sensor de umidade, é sensor de não sei das quantas, tem milhares de componentes, e todos na faixa assim de R$3, R$5, coisas muito baratas que vocês podem conectar nesse Arduino. E a outra vantagem é que o professor que desenvolveu essa tecnologia, ele não patenteou para ele, muito pelo contrário, ele patenteou para o mundo. Chama-se tecnologia open source, quer dizer, é tecnologia aberta, qualquer um pode utilizar, tá? Sem pagar royalties para ele. E aí eu quero mostrar para você o que é o que é um shield, né? É uma palavra que vocês não sabem, mas vou mostrar num vídeo o funcionamento de um shield. Esta é a placa Arduino. Veja só, é uma plaquinha pequena, mede apenas 7,5 centímetros, e ela tem aqui na parte de cima uma série de furinhos, tem uma série de furinhos aqui, chamado portas, e essas são as portas digitais, estão numeradas aqui, ó. Tem uma numeração aqui de 1 até 13, e na parte de baixo eu tenho mais algumas portas, são as portas analógicas. Então, se a quantidade de portas analógicas, essas 13 portas, foram insuficientes para fazer a automação de segurança da sua casa, então você precisaria de mais portas. Como é que faz? Então, o Arduino permite, este é um shield de sensores. Então, quando a quantidade de portas analógicas não forem suficientes, você pode adotar este aqui. É um shield de sensores. Cada um desses 3 pontinhos é uma porta, que tem uma, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Total, eu tenho 25 portas possíveis, não só essas que ficam aqui em cima, mas essas que ficam aqui na lateral. Em cada uma dessas portas é possível eu conectar, por exemplo, um servomecanismo aqui nessas portas que ficam do lado de cá, ou mesmo aqui nas portas de cima, bastando encaixar o terminal do servomecanismo aqui. A grande vantagem do servomecanismo é que ele é modular e segue o mesmo padrão de pinos do Arduino. Então eu tenho esses pinos, esses furos, e o shield, ele tem na parte de baixo um monte de pinos. Olha só os pinos que ele tem embaixo. E esses pinos têm o mesmo padrão do Arduino. Então veja só, é fácil eu encaixar esses pinos, né, nesses furos aqui, ó. Olha como é que é encaixado isso. Eu encaixo aqui e do lado de cá também é encaixado, olha lá. Então com isso, o Arduino, que é o que está aqui embaixo, ganhou mais 25 portas analógicas aqui do lado de cima, mais essas que ficam na lateral. As portas do Arduino, elas não aguentam grande corrente. Então, se eu ligar um pequeno servomecanismo, tudo bem, porque o consumo de energia elétrica nesse servomecanismo é muito pequeno. Agora, se eu precisar ligar um motor, por exemplo, né, um motor, ele já
requer uma quantidade maior de energia. E o Arduino não tem potência suficiente para fazer movimentar um motor desse tipo. Eu precisaria ter um dispositivo que aguenta mais corrente elétrica. Então, eu tenho um shield, tá vendo? Esse chama-se Motor Shield. Aqui eu posso ligar até 5 motores ou algum outro elemento que consuma uma corrente grande. E esse também, na parte de baixo, tem essa pinagem, tem esses pinos que vem no padrão do Arduino. E eu consigo encaixar esse shield de motor, esse shield de potência, eu consigo encaixar aqui na placa do Arduino. Então veja só, é só encaixar aqui, do lado de cá e do lado de lá também. Então com isso, o Arduino, que está na parte de baixo, consegue comandar motores que consomem corrente altas correntes do lado de cá, tranquilo. A outra vantagem do Arduino é que eu consigo, né, por exemplo, eu estou precisando de mais portas, essas 13 portas não são suficientes, então eu posso conectar esse shield de sensores e aumento mais, coloco mais 25 sensores. Então, de baixo eu tenho o Arduino e aqui eu tenho o shield de sensores. Acontece que esse shield de sensores também tem na parte de cima essas portas no mesmo padrão do Arduino. Então eu posso pegar, por exemplo, esse motor shield e acoplar por cima do shield de sensor. Então veja só, acabei criando aqui uma espécie de sanduíche, onde eu tenho na parte de baixo a placa de Arduino, aqui no intermediário um shield com os sensores e na parte de cima o shield que aciona motores de grande potência. Essa é a flexibilidade desse sistema Arduino. Então, como vocês podem ver, a coisa é muito simples, né? E cada um desses shields custa assim, muito barato, R$20, R$30, sabe? São coisas assim de fácil aquisição. E aí existem no mercado milhares de tipos. Tem um shield que você conecta na linha telefônica, aí o computador já pode fazer direto uma ligação telefônica. Tem um shield que liga com o GPS, né? Então ele vai captando os sinais do satélite e o computador pode saber as coordenadas de onde você está, né? Quando você pega aquele trator, aquela colheitadeira e coloca lá 1, 2, 3 colheitadeiras, uma atrás da outra, quem está comandando a direção daquelas colheitadeiras é um circuito Arduino com um shield de GPS que pega o sinal diretamente do satélite. Com isso, ele consegue aquela precisão onde uma colheitadeira pega exatamente aonde a outra colheitadeira parou. E tem também a internet, então eu posso fazer comandos por celular, a colheitadeira está funcionando lá na fazenda, eu posso dar um pulo até na cidade, lá no banco, e aí com o celular eu vou acompanhando se as colheitadeiras estão funcionando direitinho, se tem combustível, né? E assim por diante, né? Você consegue fazer esse monitoramento do que acontece lá na fazenda. E aí existem aí milhares de... Você vê aí o sanduíche, né? A pilha de shield, você vai encaixando um no outro, e é um negócio extremamente versátil, muito prático, tá vendo? E você não precisa ter nem de solda, nem outros cuidados, nem grandes habilidades para poder fazer esse tipo de coisa. E tem um site, né? Eu mantenho um site onde explico, tem alguns exemplos de uma aplicação mais simples para iniciante, uma aplicação um pouco mais complicada e uma aplicação bastante complicada, que são aqueles táxis, né? Em Los Angeles, em São Francisco já tem táxi autônomo, que anda sozinho, sem motorista, sem nada, né? Tudo isso é controlado por um microprocessador tipo Arduino. E também nesse meu site eu explico, tem até uma apostila, né, que vocês podem até fotografar esse QR Code, tem uma apostila que explica como é que monta, como é que usa esse Arduino. Então, com isso,
né, a agricultura, principalmente pequenos agricultores e coisa e tal, consegue automatizar a sua produção, controlar as pragas, né, e assim por diante, consegue por intermédio desse dispositivo que é feito em casa mesmo, tá? E aí tem sensores de umidade, de temperatura, né? Então, a quem cabe desenvolver os novos aplicativos, né? Porque nem começou isso. Você imagina daqui a 10 anos a quantidade de aplicativos que vai ter, né? Vocês conhecem os aplicativos que estão no seu celular, né? Esse é um tipo de aplicativo, mas lá na agricultura, lá na pecuária, né, tem muitos aplicativos relacionados lá com o consumo. Né? Você vê, hoje você consegue rastrear gado por gado. Você consegue fazer o rastreamento completo daquele gado, quanta ração ele comeu hoje, né? E assim por diante. É feito gado animal por animal. Então, por exemplo, né, condomínio, né, residencial, por exemplo, se fala em segurança de portaria. Hoje está muito violenta essa questão de assalto, roubo, furto em condomínio, né? Sequestro. Então, quando você tem um condomínio, assim, tipo Jardim Paulista, aqui na Zona Nobre aqui de São Paulo, onde praticamente não entra, são poucas pessoas entrando e saindo, então o controle é fácil. Você pode ter um porteiro, né? Você pode ter lá um código que você digita, ou pode fazer por impressão digital, né? Coloca o dedo lá, ou até por reconhecimento facial. Né? Então, você não precisa digitar nada, você bota a cara na frente da câmera, e aí, se você é um cara cadastrado, se você é um morador, já libera automaticamente, né? Se você é um empregado doméstico que vai lá 2 vezes por semana, também ele libera. Então, quando tem pouca entrada e saída, é muito fácil de fazer esse tipo de controle. Né? O próprio condômino lá, o filho de um condômino, pode desenvolver esse aplicativo usando o Arduino e usando lá o Shield e os componentes adequados para esse tipo de coisa. Mas grande parte dos condomínios, né, por exemplo, são condomínios residenciais grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um monte de condomínio que é aqui esse tipo CDHU, né? São esses conjuntos enormes aí. E cada um desses prédios, cada um desses blocos, ele tem um condomínio. Né? E aí, você está vendo, cada um desses blocos é um condomínio. Né? E as crianças, né? O governo faz esse condomínio e faz só as casas, entendeu? Só faz os apartamentos. Então, não tem playground, não tem área de lazer, então as crianças brincam tudo na rua. Então, as crianças estão entrando, saindo, a quantidade muito grande de entrada e de saída. Então, esse sistema por porteiro, né? ou por digitar o código ou a senha, isso não funciona, porque a criancinha lá de 5, 6 anos de idade, tentando sair toda hora, é difícil esse tipo de controle. Então, existe muito assalto, tem muita gente entrando sem autorização, então é uma zona esse tipo de coisa. Então, o Arduino permite você particularizar, né? No meu condomínio, eu preciso desse tipo de controle. Então, é possível, né? Cada condomínio desenvolver seu próprio aplicativo e controlar a entrada e saída das pessoas. Então, a minha recomendação é que aprendam a utilizar o Arduino. Agora, para poder fazer isso, né? As nossas crianças, os nossos jovens são muito mal educados. Né? O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo. Tá? É um dos piores do mundo. Então, por exemplo, tem aí provas do Enem, coisa e tal. Você vê, olha uma questão do Enem, olha do lado direito, números decimais e frações. Né? Ali tem 4,71 sobre 100, é igual, entendeu? E embaixo tem 15 sobre 1 vezes 2 sobre 5 vezes 1 sobre 9. Gente, para que serve isso? Quando na sua vida você vai precisar fazer uma conta como essa, 2 sobre 5 vezes 1 sobre 9, gente? Então, por que fica enchendo o saco da criançada em provas, dizendo qual é o resultado dessa operação? Sabe? Então, o nosso ensino é totalmente equivocado, ensina um monte de baboseira que não serve para nada. Né? E eu posso dizer isso porque você sabe que eu presto Enem todos os anos. Né? Já fazem 15 anos que eu presto Enem todos os anos. Então, eu estou dizendo isso por
experiência própria, sabe? As questões são absolutamente ridículas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, como é que está o ensino brasileiro, o Brasil, por exemplo, em termos de leitura, né, livros, etc., está em 58º lugar no mundo. É um dos povos que menos lê aqui, o brasileiro. Em termos de matemática, nós estamos em 71º lugar. É um dos piores rendimentos de matemática, essa é a média brasileira. E em termos de ciência, atualidade, conhecimentos gerais, nós estamos em 67, gente. É horrível, né? O sistema de ensino brasileiro é o pior ensino do mundo. Então, não esperem que o jovem brasileiro saiba muita coisa, porque a escola não ensina. Ensina um monte de besteira que não serve para nada. E aí, tem um exame, né, que é feito a cada 3 anos no mundo todo, chamado PISA. Né? Eu acredito que tem alguns companheiros que não conheçam esse sistema de medida de qualidade de ensino. Né? É um programa internacional para medir, né, o conhecimento, né, o aprendizado dos alunos, chama-se PISA, e é aplicado a cada 3 anos. Então, por exemplo, o resultado que eu consegui obter é o de 2018, tá? Porque o de 2021 não foi publicado ainda. Então, veja só, o primeiro lugar de ensino, do ensino, a qualidade de ensino, é a China. É o lugar que tem o melhor sistema de ensino do mundo. Depois tem Singapura, Macau, que é China também, Hong Kong, que é China também. Depois tem Estônia, Canadá, Finlândia. Cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão lá embaixo, gente. Não é a qualidade de ensino lá nos Estados Unidos não é das boas. O Reino Unido está mais pior ainda, e o Japão pior ainda, e a Austrália pior ainda. Então, olha só quem são os melhores, né, em termos de leitura, matemática e ciência. E aí você pergunta, bom, e o nosso querido Brasil? O nosso querido Brasil está ali, ó. Está abaixo lá de Costa Rica, Chipre, México, Bulgária, Malásia. O Brasil está atrás disso tudo. Está melhor do que a Colômbia, né? Melhor que a Bósnia, melhor que a Argentina, melhor que o Peru. Mas está ruim o Brasil, né? Por isso que aqui no PISA, o Brasil em leitura está em 58, a matemática em 71 e ciência 67. Então, não espere do jovem brasileiro muita inteligência, porque, infelizmente, a escola não o preparou adequadamente para a vida. E também não dê bronca, não, porque a culpa não é dele. Tá? Então, nós não podemos esperar que os governos, né, tanto federal como estadual e municipal, e também as escolas particulares, porque as escolas particulares, eles fazem o que o MEC diz que tem que fazer. Olha, tem que ensinar xadrez, tem que ensinar religião. E a escola particular também segue as diretivas do Ministério da Educação e Cultura, que é um negócio totalmente equivocado. É eles que mandam ensinar exponencial, trigonometria, eu não sei para que servem essas coisas. Né? Então, não espere que tão logo o ensino brasileiro melhore. Não tenho essa esperança. Então, resta as entidades do terceiro setor. Né? As entidades do terceiro setor, o Rotary, por exemplo, tem um programa muito bacana, né, que é especificamente voltado para essa classe de jovens, de 12 a 18 anos de idade, é o Interact. Né? E muitos não sabem, né? O Interact significa ação internacional. Então, a criança tem que sair do mundinho dele, da casinha onde ele mora, ou da escola onde ele estuda, ou do bairro onde ele vive. Você tem que mostrar para ele que existe aí Ucrânia, que existe Estados Unidos, Canadá, Índia, Japão, China, que o mundo é globalizado. Para isso é que serve o programa Interact, para mostrar essa globalização, essa ação internacional. E aí, o Paulo Viriato, né, em 1991, quando ele lançou esse programa Preserva o Planeta Terra, no prefácio,
dessa apostila diz que o nosso planeta não será salvo por uma grandiosa decisão, mas sim por inúmeras escolhas individuais. É a tese da minha palestra de hoje. Né? Cada jovem tem que ser instruído, orientado, né, e ensinado a ele próprio encontrar as soluções, ele próprio desenvolver as soluções, tá? E não tentar adquirir uma solução pronta. Né? E a palestra de hoje eu tive esse cuidado de preparar, né, cuidadosamente para o seguinte público-alvo. Primeiro são os professores, né? Orientadores vocacionais, pessoal que lida no ensino fundamental, pessoal que lida com jovens de 12 a 18 anos, né, de Interact, ou mesmo a segunda parte do ensino fundamental, né, que vai da 5ª à 9ª série. Também aos pais que têm filhos jovens, tá? Essa é a minha preocupação de orientá-lo, porque muitas das profissões que existem hoje não vai existir mais amanhã. As profissões estão sumindo, gente. A tecnologia está destruindo empregos. E também a palestra de hoje foi preparada para o público especial, que são os jovens, né? Jovens que participam de Interact, tá? E jovens que pensam, né, que daqui a pouco eles terão 30 anos de idade, né? Quem sabe eles têm um diploma na mão, quem sabe eles estejam trabalhando numa grande empresa, ganhando dinheiro, ou se eles vão estar fumando maconha ou cocaína, né? Ou fazendo tráfico, ou naquela turma, mãe, estou no desemprego. Sabe? Qual que é o futuro do jovem brasileiro? Né? E também para jovens, né, com 75 anos de idade, como eu, que acha, né, que daqui 10 anos, quando eu tiver 85 anos de idade, eu vou estar fabricando portas, não de madeira, mas portas feitas de bambu. Portas feitas de bambu. Eu estarei fabricando caibros, pranchão, vigas, feita de bambu, assoalho feito de bambu. Né? Essa é a minha expectativa hoje. Né? Na China se faz prédios, tá vendo? Totalmente feito com viga, pranchão, tudo de bambu. Olha que maravilha. Né? E também o bambu, né, trará uma grande contribuição para a sustentabilidade, né, do nosso planeta. Né? Porque, por exemplo, hoje se usa eucalipto, pinos, né? Esse tipo de vegetal, matéria-prima, leva 12 anos até você cortar. E o bambu você pode cortar em apenas 3 anos. Tem uma rotatividade muito grande. Né? E as touceiras de bambu, aquelas florestas de bambu, estabilizam as encostas. Tá? Então, hoje você tem aí deslizamento de terra, quando chove, né? Tem ali, no Rio de Janeiro, recentemente, aí morreu um monte de gente, né? O terreno deslizou e coisa e tal. Se você plantar bambu naquelas encostas, evita esse tipo de deslizamento. Né? E as fibras de bambu pode ser usada para fabricar papel, né? Papel de bambu, tecido, camiseta de bambu. Então, tem uma larga aplicação, que no Brasil não se faz nada disso. O bambu não é usado para nada, apenas para alguns artesanatos. E aí, eu, mesmo com 75 anos de idade, né, resolvi estudar a possibilidade de aplicar a radiação gama no bambu, né, para beneficiar e industrializar o bambu e poder utilizá-lo como matéria-prima, né, como componente de construção civil. Então, é isso. Por hoje, né, não faço questão que vocês concordem com essas colocações que eu faço hoje, eu penso apenas que pensem, né, dê uma refletida a respeito do que acontece no mundo de hoje. Né? A questão do veículo elétrico também é um negócio muito impactante, mas eu abordo numa outra palestra. Tá? Então, é isso aí, gente. Entramos para aprender e servimos e saímos para servir. Muito obrigado. Está aí o QR Code novamente. Vocês podem fotografar o QR Code e depois baixar a apostila com todas as informações da palestra de hoje. Obrigado, gente. Parabéns, companheiro. Uma salva de palmas, companheiro Tanabe. Muito obrigado. Parabéns por mais essa maravilhosa palestra aí, realmente mostrando essa diversidade, né? E as mudanças das profissões, né? Com o avanço da tecnologia, vai ser sendo necessário, né?
fazer as adequações e mudanças e criações de novos, né? É o exemplo do homework, né? Watanabe, parabéns pela sua palestra. Então, vamos lá entregar o seu certificado. O Rotary Club de Pontal, em conjunto com a turma do Corujão, confere ao Roberto Amassuro Watanabe, do Rotary Club de São Paulo, Água Rasa, distrito 4563, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra com o tema O Futuro da Juventude Brasileira, proferida nesta data na turma do Corujão, via plataforma Zoom Meet. Internet, 23 de maio de 2022. Assinado pelo presidente 2021-22, Gilton Nogueira de Almeida, e pelo secretário 2021-22, Nelson Alves de Oliveira. Reunimos líderes para discutir a sociedade e entrar em ação. Turma do Corujão. Pessoal, calorosa salva de palma aí, parabéns, Watanabe. Watanabe, eu não vi lá, palestra 43. 743, pessoal. Olha, para chegar nessa marca aí, vai ter que trabalhar muito, hein, quem começar. Tem que tirar o chapéu mesmo, viu? Parabéns. Então, com uma calorosa salva de palmas para o palestrante Watanabe, nós nos despedimos do Facebook. Tchau, Facebook! Compartilhem. Tchau, tchau.